pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje o nosso assunto ótica. Ótica, vamos falar de cores, sombra e penumbra. Todo mundo já sabe, né? Falou em ótica, falou em luz. Falou em luz, falou em propagação da luz. Ótica, no nosso caso aqui do ensino médio, estudo da luz, sua propagação e os fenômenos associados a ela. Bom, se alguém perguntasse para você e falasse assim, o que é cor? O que é a cor dos objetos? Porque cada objeto tem uma cor diferente. Você saberia responder? Não fique triste não fique envergonhado, porque há mais de 2000 anos os homens tentavam responder essa pergunta e não conseguiam. Foi só no século XVII que Isaac Newton conseguiu descobrir o mistério da luz. De que luz que a gente está falando? Essa luz branca, essa luz que vem do sol, essa luz natural que ilumina tudo que está ao nosso redor. Ninguém sabia direito dizer o que era essa luz, por que os objetos tinham as cores que tinham. E o Isaac Newton, através de um experimento hoje considerado simples, conseguiu resolver o mistério. Eu não consigo reproduzir esse experimento aqui na sala onde eu estou gravando o vídeo, mas eu vou colocar um vídeo para você ver. Dá uma olhada aí na sua tela. O que aconteceu nesse vídeo? A luz branca passa pelo prisma e aí a gente observa várias luzes, várias cores diferentes. O que é isso? É o fenômeno da dispersão da luz branca. Qual a conclusão que o Isaac Newton chegou quando ele fez esse experimento? Que a luz branca nada mais é do que a reunião de todas as cores possíveis. A gente tem também um vídeo no canal sobre ondas eletromagnéticas. A gente sabe que o universo é permeado de ondas eletromagnéticas. E dentro desse espectro eletromagnético que a gente chama, que é todas as ondas eletromagnéticas possíveis, cada uma tem uma frequência. E dentro desse espectro, a gente tem um pedacinho do espectro que a gente chama de porção da luz visível ou espectro da luz visível. São ondas eletromagnéticas que a gente consegue perceber, chegam no nosso sistema óptico, nosso cérebro interpreta e associa para cada uma dessa onda eletromagnética uma cor. Por isso que a gente chama é o pedacinho do espectro que a gente chama de luz visível. E o que o Isaac Newton, no século XVII, concluiu? Que a luz branca nada mais é do que a reunião de todas as cores. Quando passou pelo prisma, cada cor, fenômeno da refração, cada onda eletromagnética ficou com uma velocidade diferente e aí elas se separaram. Dá uma olhadinha no vídeo de refração, que lá está explicado direitinho. Mas o nosso assunto aqui é cor. Então, se a luz branca é composta de todas as cores, por que cada objeto tem a sua cor particular? Quando a luz branca incide sobre um objeto, então vamos imaginar aqui, vamos imaginar não, né? Na verdade está acontecendo isso. Essa sala aqui está sendo iluminada pela luz branca. Vocês reparem que eu tenho a cor preta, vermelha, azul, vários tons diferentes para o vermelho, tons diferentes para o azul, e o quadro é branco. Por que isso está acontecendo? Se a luz branca está incidindo aqui, é sinal de que todas as cores reunidas na luz branca, que na verdade já vou explicar que não existe a cor branca, nem a luz branca, né? Mas todas as cores estão incidindo aqui no quadro. O quadro é branco. Por quê? Porque a luz branca incide no quadro e ele reflete todas as luzes que estão compostas nessa reunião que a gente chama de luz branca. E por que essa letra é preta? Por que esse traço é vermelho? Por que essa região é azul e essa tem uma região num tom diferente? É porque onde está a tinta vermelha, onde está a tinta azul, é o pigmento dessa tinta, ela tem uma propriedade que absorve todas as outras cores e só reflete a cor vermelha, só reflete a cor azul.
Então a cor dos objetos nada mais é do que a onda eletromagnética que esse objeto não absorve, ele reflete, chega no nosso sistema óptico, composto do olho, da retina e etc., vai para o cérebro e o cérebro interpreta, associa a essa onda eletromagnética uma cor. Então lembre-se, a cor dos objetos é a única cor que esse objeto não absorve. O objeto que é iluminado pela luz branca e a gente enxerga esse objeto como vermelho, azul ou amarelo, é porque ele está absorvendo todas as outras cores, está refletindo o vermelho, o azul, o amarelo. Se eu conseguisse deixar essa sala completamente na ausência de luz e iluminasse essa cor vermelha com uma cor verde, monocromática verde, por exemplo, sabe o que ia acontecer? Ela não ia refletir nada, não ia refletir o verde. Por quê? Porque o pigmento dessa cor só reflete o vermelho. Então, quando um objeto não reflete cor nenhuma, como que o nosso cérebro interpreta? É o preto. Então, a cor preto é a ausência de todas as cores. Ausência como? Esse pigmento preto, ele absorve todas as cores, não reflete nada. No fundo branco, ele se destaca e dá a impressão que ele é preto. Então, a cor branca não existe, ela é a reunião de todas as cores, não existe uma onda eletromagnética que a gente possa associar à cor branca, e a cor negra também não existe. Não existe uma onda eletromagnética que a gente possa associar a ela a cor negra. A cor branca é a reunião de todas as cores, o objeto branco reflete todas as cores, o objeto preto, ele absorve todas as cores, não reflete nada. A gente interpreta como essa ausência de cor. O objeto azul, verde e amarelo absorve todas as cores e reflete o azul, o verde ou o amarelo. Vamos falar então agora de sombra e penumbra. Sombra e penumbra todo mundo tem uma ideia do que seja, né? Mas vamos analisar o conceito físico desse fenômeno? Imagine aqui uma fonte de luz em relação aqui aos objetos. Esse aqui é um objeto sendo iluminado por essa fonte de luz e aqui é um anteparo, onde essa luz pode incidir. Essa fonte de luz ela é considerada uma fonte pontual de luz. O que é uma fonte pontual? As dimensões em relação ao objeto que ela ilumina ou a distância da fonte ao objeto, a dimensão da fonte é desprezível em relação a essas outras dimensões. Por isso ela é considerada uma fonte pontual. Cuidado, hein? Fonte pontual não é uma fonte pequena, cujas dimensões são desprezíveis em relação ao fenômeno que está acontecendo. Então repare, essas linhas vermelhas representam raios de luz saindo dessa fonte. Então esse raio de luz aqui, ele chega no anteparo, é lógico, tem vários raios de luz saindo da fonte e chegando no anteparo. Nós vamos pegar apenas alguns. Esse aqui, ele passa bem pela extremidade do objeto que está sendo iluminado. Aqui é a mesma coisa. E esses outros aqui, ó, chegam no objeto, mas eles não passam pelo objeto. O objeto é opaco. Ele não deixa que a luz atravesse, que a luz passe por ele. Então, nessa região aqui, ó, do anteparo, onde não chega a luz da fonte, é uma região de sombra. Por quê? Região com ausência total de luz. Nenhum raio de luz dessa fonte consegue chegar nessa região. Então, essa é uma região de sombra. E a penumbra? Vamos analisar aqui agora, ó, uma fonte extensa de luz. Ao invés de uma fonte pontual, vamos pegar aqui aquelas lâmpadas fluorescentes que ficam no teto. E aqui o mesmo objeto. Vamos traçar os raios de luz para ver o que acontece? Então nós vamos pegar apenas os raios de luz que nos interessam, tá? Primeiro, eu vou pegar esse raio de luz saindo dessa extremidade da fonte, passando aqui nessa extremidade do objeto, e esse outro aqui, ó, passando nessa outra extremidade do objeto. Os raios de luz nessa região não vão passar pelo objeto. Vamos traçar um aqui só para a gente enxergar isso aqui. Bom, só que essa aqui é uma fonte extensa. Eu tenho um raio de luz saindo de todos os pontos. Vou pegar esse outro ponto aqui, ó, essa outra extremidade. Se esse ponto aqui fosse uma fonte pontual de luz, essa região seria uma região de sombra. Só que eu tenho outros pontos dessa fonte extensa de luz projetando a luz aqui. Então vamos pegar aqui de novo, ó. Esse raio de luz passando por esse extremo.
Ó. Esse raio de luz passando aqui por esse outro extremo, já melhor aqui. Eu tenho um raio de luz também que vai chegar no objeto, mas não vai atravessar. O que aconteceu aqui? Essa região aqui, ó, não tem nenhum raio de luz incidindo sobre ela. Ela não é iluminada por nenhum raio de luz. Então essa região aqui é uma região de sombra. É igual àquela região ali, ausência total de luz. Mas e nessa região? Se fosse só essa fonte, ela também seria uma região de sombra. Mas repare, agora eu vou traçar outros raios, tá? Essa fonte aqui, ó, alguns raios vão chegar nela. Nessa região, que seria de sombra, ausência total de luz, alguns raios vão chegar nela, tanto da extremidade quanto dos outros pontos da fonte. Desse lado, a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui só nas extremidades para não ficar muito poluído o desenho, certo? Então essa região que seria de sombra, se eu considerasse só a extremidade, e para esse lado aqui também, se eu considerasse só as extremidades, seria uma região de sombra. Na verdade, em relação ao objeto e à fonte extensa, alguns raios de luz chegam aqui. Então o que vai acontecer? Essa região não vai ser totalmente uma região com ausência de luz. Ela vai ter alguma luz, ó. Alguma luz vai chegar nela e ela vai ser iluminada. Ela não chega a ser uma região, aqui é uma região, essa região e essa região para cá, ela é totalmente iluminada, porque todos os raios de luz estão chegando aqui. Aqui é uma região de sombra, região com ausência total de luz. E essa região, entre esse raio e esse raio, e entre esse raio e entre esse raio, é uma região de penumbra, região com ausência parcial de luz. Então a penumbra nada mais é do que uma região de sombra fraquinha. Então a definição: sombra, região com ausência total de luz. Penumbra, região com ausência parcial de luz. Sombra e penumbra, pessoal, é só isso. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso intuitivamente, mas agora, fisicamente, esses conceitos ficam mais claros. E por esses dois desenhos a gente já consegue perceber que uma região de penumbra só pode ocorrer se nós tivermos uma fonte extensa de luz. Se a gente tiver uma fonte pontual de luz, somente teremos região de sombra. Fonte extensa, certamente teremos sombra, penumbra e uma área totalmente iluminada. Aqui também é uma área totalmente iluminada, né? Ficou claro aí, pessoal, a definição e a diferença entre sombra e penumbra? Nesse vídeo que eu fiz um vídeo de um... Eu fiz um vídeo com um experimento para a gente falar de cores, sombra e penumbra, para ficar mais claro, para ficar mais visível isso na prática. Vou deixar o link aqui embaixo, assistam, depois se tiver mais alguma dúvida, voltem de novo nesse vídeo, eu tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ficar esclarecidas, sem trocadilho, tá? Vamos fazer exercício de aplicação? Vou colocar aí, tente fazer e depois a gente volta com a resolução. Pessoal, o que o enunciado está descrevendo? Ele está descrevendo um eclipse total da Lua, ó. Eclipse total da Lua, o que isso quer dizer? Quem que fica escondido no eclipse? É a Lua. Por quê? Porque a Terra fica... Aqui está o Sol, aqui está a Lua. A Terra vai ficar entre o Sol e a Lua. Então vamos lá para o enunciado. O eclipse teve início às 22h05, quando o satélite, a Lua, né, começou a entrar na zona de penumbra causada pela Terra, né, pelo bloqueio de parte dos raios do Sol. Se ele falou que é zona de penumbra, pessoal, ó,
a gente sabe que penumbra só pode existir quando a fonte de luz é uma fonte extensa. Na figura 1, a lâmpada é uma fonte pontual. Na figura 2, é uma fonte extensa. Então, esta situação só pode ocorrer na figura 2, na figura 1 não. Então aqui, ó, já posso eliminar a alternativa D e a alternativa E. É a figura 2 que representa essa situação. Nesta fase, o fenômeno não é percebido e praticamente não há diferença no brilho da Lua. O eclipse propriamente dito começou às 23h03, isso é importante, quando a Lua foi obscurecida pela umbra, sombra total da Terra. Pessoal, já deu outra dica, ó. Das 23h03, quando começou o eclipse propriamente dito, até as 2h17, sombra total da Terra. E aí, ele fala que o satélite adquiriu um tom avermelhado devido ao desvio de parte dos raios de luz na passagem pela atmosfera terrestre. Bom, no fenômeno observado aproximadamente à 00h12, em uma analogia com uma sala onde a única fonte de luz é uma lâmpada presa ao teto, é correto associar o Sol à lâmpada da figura E. Claro, né? A fonte de luz é a lâmpada, já vimos que é uma fonte extensa. Vamos analisar, ó, a mesa ao planeta Terra, correto? A mesa é o planeta Terra que está eclipsando os raios do Sol. É um dos pontos da Lua, é um dos pontos C, a Lua. Nada disso, né, pessoal? Aqui, ó, o raio vem daqui, certo? O ponto C está numa região totalmente iluminada. Então, a alternativa 1 não é. O ponto C é uma região totalmente iluminada, ó. Vem raio de luz daqui, vem raio de luz daqui, vem raio de luz daqui. Alternativa 3, vamos para 3. Um dos pontos D ao planeta Terra. Gente, o planeta Terra aqui no ponto D? Não, o planeta Terra é a mesa. E a mesa a Lua? Claro que não. Se a mesa fosse a Lua, não teria eclipse da Lua. Então, a alternativa C também é errada. Então, a alternativa B, por exclusão, é a certa. Mas vamos analisar. Figura 2, a mesa ao planeta Terra, correto. E o ponto E, a Lua. Sim, porque, ó, das 23h03 até as 2h17, a Lua está onde, ó? Nessa região de sombra. E ele está perguntando no fenômeno à 00h12, ou seja, entre esse intervalo aqui, entre 23h03 e 2h17, a Lua está na região de sombra, que é exatamente o ponto E. Então, alternativa correta, alternativa B. Tá certo, pessoal? Pessoal, cores, sombra e penumbra, é isso. Vou deixar alguns exercícios de aplicação, tente fazer. Se não conseguir, já sabe, né? Volta o vídeo, assiste de novo, assiste os outros vídeos, se achar que vai te ajudar. Consulte seu material didático. Se mesmo assim ainda tiver dúvida, deixe nos comentários que a gente vai resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!